Vamos bater um papo gostosinho aqui agora sobre pedagogia. Quando a gente fala, né, da ciência da educação, que é a pedagogia, a gente vai automaticamente pensar em escola, a gente vai pensar em criança, a gente vai pensar em adolescente. Só que, na verdade, pedagogia, como uma ciência da educação, ela fala, estuda, nos forma para compreendermos, para realizarmos intervenções e também produções a partir dos processos de ensino-aprendizagem, a partir dos processos de formação. E aí eu pergunto para vocês, aonde está a aprendizagem humana? Aonde estão os processos formativos dentro da nossa sociedade? Bom, em todos os lugares. Todos os lugares onde possuem pessoas, ali está o processo de aprendizagem, ali está o processo de ensino, ali está o processo de formação. Tudo isso é também pedagogia. E a gente precisa começar a expandir o nosso pensamento, a nossa mente para isso. Claro, a nossa formação em pedagogia ela ainda é muito voltada para a docência, para o ensino infantil, para as séries, os anos iniciais do ensino fundamental 1, sobretudo. Entretanto, a nossa formação, e nós precisamos defender isso, ela precisa ser mais ampla. A gente precisa estudar sobre como a aprendizagem e os processos formativos acontecem para além dos muros da escola. Talvez isso reacenda em nós o interesse por esse curso. Talvez isso também, talvez não, isso certamente vai nos trazer maior propriedade, vai também nos trazer uma melhor autoestima profissional e uma compreensão, um entendimento maior do nosso lugar na sociedade enquanto pedagogos. Hoje eu fiz uma pergunta para as minhas colegas pedagogas, que estão em sala de aula, que foi a seguinte: você é professora? Aí elas responderam, sim, sou professora. E aí eu perguntei, professora de quê? Aí elas falaram, dos anos iniciais, do ensino fundamental. E aí, na hora, estava entrando uma outra professora que é formada em artes visuais. E aí eu perguntei pra ela, professora, você é professora? Aí ela, sim. Você é professora de quê? Aí ela, professora de arte. Aí, para o educador físico, a mesma coisa. Professor de quê? Professor de educação física. Porque nós, formados em pedagogia, atuando em sala de aula, porque pedagogia, o nosso curso, desde a CNE 2006, 2009, deixa muito explícito ali que a nossa formação deve ser em licenciatura plena em pedagogia, o que nos dá aí habilitação também para atuarmos enquanto pedagogos em ambientes não escolares e também na função de gestor, na função de consultor, orientador, enfim, pedagogia é um campo imenso e de muita potência. Mas por que a gente não consegue dizer sou professor de pedagogia ou sou pedagogo exercendo a docência? Mas eu sou pedagogo. E não pensar que apenas aquele profissional da pedagogia que está numa função de assessoria ou de consultoria é o pedagogo. Eu estou em sala de aula, eu estou ministrando aulas para uma turma dos anos iniciais do Fundamental 1, porque eu sou pedagogo. Eu só posso estar lá porque eu sou pedagogo. E não porque eu sou professor dos anos iniciais. Eu sou habilitado para isso. Compreende? Eu sei que dá um pouco de bug, porque é uma questão cultural, mas a gente precisa romper com essas questões. Parece algo tolo, mas quando você se apropria de quem você realmente é no sentido profissional, isso te traz também outra percepção sobre a sua própria realidade. Então, o desafio é a gente, quando for perguntado, em vez de responder sou professor dos anos iniciais do ensino fundamental ou sou professor de educação infantil, porque, por exemplo, o educador físico e o professor de arte que está no ensino infantil, ele não diz que ele é professor do ensino infantil, ele diz que ele é professor de arte, ele diz que é professor de educação física, que é um educador físico. A gente é pedagogo, nós temos uma referência. E nós só podemos estar ali assumindo uma sala de aula, na regência, porque nós somos pedagogos. E é importante que a gente diga isso. Eu sou pedagogo, Pablo, mas na minha prefeitura, na minha escola não é essa nomenclatura adotada. Adotemos nós mesmos essa nomenclatura, porque ela é importante, ela está nos documentos. E a gente precisa se apropriar disso. A gente precisa trazer a nossa identidade. A gente precisa se posicionar enquanto pedagogo, enquanto pedagoga. Eu sou pedagogo e neste momento eu estou atuando na docência em sala de aula. Mas eu também posso atuar em vários outros setores. Eu posso atuar na pedagogia social, eu posso atuar na pedagogia empresarial, eu posso atuar na gestão, eu posso atuar como consultor, como um diretor pedagógico. Eu tenho aqui um leque imenso de possibilidades enquanto pedagogo. Mas o que eu sou? Eu sou pedagogo. Compreender isso
entender isso, mais uma vez, é trazer para a gente um fortalecimento. E aí eu já trago essa reflexão para você, estudante de pedagogia, e também para você, pedagogo, para você, pedagoga. A gente sabe, mais uma vez, falei isso no vídeo mais cedo. A nossa profissão ainda não é regulamentada, mas está aí em processo de... É claro que algumas mudanças virão, tem gente torcendo um pouco o nariz, mas isso vai ser muito bom para a gente, porque vai, através disso, nos abrir muitas outras possibilidades para fora dos muros das escolas, e dentro das escolas também nos trazendo um pouco mais de propriedade, um pouco mais de lugar, de espaço. Nós temos que nos impor, que nos posicionarmos enquanto pedagogos, porque somos nós que estudamos a ciência da educação, somos nós que compreendemos os processos de ensino-aprendizagem. Nós somos essenciais, nós somos importantes sim dentro de uma escola. A gente estuda desde como aplicar um método e uma didática adequada àquela pessoa, até a como gerir uma instituição pública ou privada dentro de educação. Vocês entendem? Vocês conseguem perceber a dimensão do nosso curso? É claro, eu sei que existem pedagogos e pedagogas com uma péssima formação. E isso é, de certa forma, uma agenda política para sucatear e também para, de certa forma, enfraquecer a nossa classe, a nossa profissão. Mas pedagogo, pedagoga, você é um profissional com muito conhecimento, com muitas habilidades, com muitas competências, e você precisa se posicionar em relação a isso. Quando se fala em processos educativos e formativos, você é autoridade. Você é a pessoa certa, não é a professora de língua portuguesa, não é o professor de geografia, não é o professor de educação física, é você, pedagogo e pedagoga, que compreende os processos de aprendizagem. Não é à toa que nós estamos na regência do ensino infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, porque a nossa percepção, porque o nosso conhecimento, porque as nossas práticas e teorias são fundamentais no processo de desenvolvimento humano. Alfabetizar uma pessoa é algo extremamente difícil, complexo e grandioso. E só nós podemos fazer isso com propriedade. Compreender a dinâmica de uma criança, de um adolescente, somos nós quem dominamos isso. Ou pelo menos que deveríamos dominar. Conteúdos como políticas públicas educacionais, legislação educacional, gestão, processos educativos, formativos, didática, psicologia do desenvolvimento, psicologia social, teorias da aprendizagem, desenvolvimento humano, é algo que a gente tem que dominar porque é a base, a estrutura da nossa formação. E isso vale para tudo nessa vida. O nosso olhar pedagógico é um olhar poderoso porque há educação, há processo de ensino-aprendizagem em todas as coisas dentro dessa sociedade, porque ela é feita e pensada para pessoas, e pessoas só são pessoas por conta de um processo formativo e educativo, e disso nós entendemos muito bem.